E aí, estrelas, tudo bem? Vamos para mais uma semana então, do dia 11 ao dia 17 de novembro, onde teremos a formação da lua minguante no signo de Leão. E para você que não me conhece, eu sou Flavis dos Signos, ou Flávia Zenorini, tá? E neste canal aqui eu falo muito sobre astrologia, eu falo sobre como vai ser aí o céu da semana, o mês, né, de acordo com a entrada do sol em certo signo, para o seu signo solar. Então, se você gosta do conteúdo, se você aí ressoar com a minha energia, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo para aparecerem mais vídeos para você e bora lá pro conteúdo. Terça-feira, dia 11 de novembro. Lua já vai estar em Leão, certo? Que entrou aí na segunda-feira. Lua vai estar formando trígono com Mercúrio, que está retrógrado, certo? Isso aí durante o dia. Então, gente, apesar do Mercúrio estar retrógrado, né, que é um período aí que a gente tem que ter atenção em relação a tudo aquilo que a gente escuta, a tudo aquilo que a gente fala, né, como a gente interpreta ali as situações, porque há grandes chances de erros, certo? Apesar disso, o trígono entre Lua e Mercúrio faz com que a gente flua melhor com as conversas, né? Então, apesar da tendência de erros de interpretação, a gente vai estar fluindo ali em reuniões e conversas no geral. Durante a noite, a Lua ela já começa a ficar em quadratura com o Sol, né? Para dar a abertura da Lua minguante que vai acontecer na quarta-feira. Então, a terça-feira à noite a gente vai sentir uma certa introspecção, né? Mais introspecção do que a sociabilidade que estava rolando durante o dia. Quarta-feira, dia 12 de novembro, Lua vai entrar em sua fase minguante aí já por volta das 2h27 da manhã, certo? Durante o ascendente em Virgem. De um modo geral, obviamente, eu falo sempre aqui que todo mundo tem, no caso, Escorpião e Leão em setores diferentes do mapa astral. Mas, no caso aqui, é um conselho para geral. Então, durante a entrada da lua minguante, vai acontecer aí durante o ascendente em Virgem, tá? Nessa configuração, o Sol vai para casa 2 e a Lua vai para casa 12, né? Então, gente, essa lua minguante, ela tá propensa aí, né? Toda lua minguante, primeira coisa. Lua minguante é a última fase lunar. Então, ela serve para desapego, fins de ciclo e renovações, certo? Conclusões de algumas coisas que estavam ali precisando ser concluídas. No caso da fase da Lua na casa 12 e o Sol na casa 2, a questão de finalização vai ser realmente em como a gente está dando valor para o nosso lado espiritual, ou como que a gente está cuidando da nossa saúde psicológica, certo? Leão, que é o signo aí que vai estar, né, dando abertura para a lua minguante, ele é o signo que fala da individualidade, da nossa essência, do nosso ego, de certa forma, tá? Então, assim, como que você está cuidando de si perante um todo? Como que você se coloca perante um todo? Qual é o valor que você tem no mundo? Ah, eu sou só uma formiguinha em relação ao mundo, sim. Só que você é uma parte importante do seu mundo, do meio que você vive, do trabalho que você está, sei lá, da religião que você pertence, enfim, dos amigos que você tem. Alguma função você tem sim de importância, né? Então essa casa 12 com a casa 2, ela vai ajudar na finalização ali de paradigmas que estavam travando a nossa autovalorização, certo? Então se você já sabe o que você tem que se desapegar em relação a isso, já intenciona para que a lua minguante limpe isso da sua vida, né? E no geral, gente, lua minguante é um momento de descarregamento energético. Então limpezas, de um modo geral, também precisam ser feitas, porque energia também acumula com coisa guardada, né? Eu não falo só coisa física, não. Eu falo emocional, coisas que a gente guarda para nossa emoção e que não precisam mais estar ali, coisas de situações que já aconteceram, né? Como também coisas que a gente guarda na nossa mente de situações que já estavam lá, 1900 e bolinha, ou então semana passada, mês passado. Gente, passado já passou. Se você já tentou resolver, beleza. Não tem que ficar mais matutando aquilo. Agora, se você não resolveu, aproveita a lua minguante para resolver. E aí, durante o dia, a lua ela vai estar formando o quincúncio com Saturno e começando a formar a quadratura com Urano.
Esse quincúncio com Saturno, ele traz oportunidades da gente dar ali atenção para as nossas responsabilidades, para metas a longo prazo. E tudo aquilo que impõe uma certa responsabilidade e maturidade da nossa parte. Então, se você tem aí algum assunto pendente com o seu lado profissional, é o momento de arrumar. Porém, a Lua vai estar formando quadratura com Urano, isso até a noite. E Urano, ele fala sobre os grupos, redes sociais. Então, a gente pode ter uma certa dificuldade em lidar, seja com a internet, seja com reuniões ali entre grupos. A gente vai estar mais introspectivo. Toda lua minguante já exige da nossa parte introspecção. E da tarde para a noite a gente vai sentir isso de forma mais intensa. Até porque a lua vai entrar em Virgem por volta das 20h52, ou seja, às 8h52 da noite. Aí a lua fica naquela quadratura com Urano mais forte. Ela também entra em quincúncio com Netuno e Plutão. Isso faz com que a gente tenha sinais daquilo que a gente quer resolver durante alguns insights, se a gente parar para pensar e se interiorizar, ou durante sonhos. Então lembrem de anotar ali os sonhos que vocês tiverem durante a madrugada. Quinta-feira, dia 13 de novembro, a Lua vai estar em quadratura com Mercúrio, isso aí desde a madrugada, tá? Porque Mercúrio tá retrógrado, mas ele tá no signo mutável que é Sagitário. Como a Lua está também no signo mutável que é Virgem, acontece a quadratura, apesar dos ritmos iguais, os elementos não são compatíveis. Gera a quadratura, que é um certo conflito interno, tá? Então esse conflito interno, ele vai ser no sentido de a gente estar muito avoado. Então a gente pode sentir que durante a manhã, o Mercúrio retrógrado vai estar reinando ali na nossa atenção para as coisas do dia a dia. Conforme vai passando aí a tarde, a Lua entra em sextil com Vênus, o que facilita, para compras, para vendas, para negociações. Só que, volto a dizer aqui, no momento de Mercúrio retrógrado, temos que ter atenção em relação a qualquer tipo de fechamento de negócios, qualquer tipo de interpretação sobre o que a pessoa está falando. A pessoa ela pode te apontar ali um negócio incrível, mas se você for ver bem, não é tudo aquilo, Em outras palavras também, esse sextil com Vênus faz com que a gente tenha ali fluidez entre as parcerias que a gente já tem a longo prazo. Então, para trabalhar em equipe que eu falei dupla, mas em relação a duplas mesmo, tá fluido. Ou então para lidar com algum relacionamento amoroso, ou afeto em relação a amizades, enfim. E outra coisa, gente, a Lua também vai ter quadratura com Marte. Quadratura com Marte gera ansiedade. Então, a nossa ansiedade pode atrapalhar as coisas também. Por isso que eu falo, pensa antes de fechar um negócio, antes de fazer uma compra, antes de colocar ali uma ideia que você acha também que é valiosa. Mas lembra que além do momento de Mercúrio retrógrado, a gente também está no momento de Lua minguante. E a Lua minguante, ela mingua as ideias. Então, se você quer, lançar algo agora, aguenta lá, espera, deixa chegar a Lua nova. Durante a noite, a Lua fica só em sextil com Vênus, o que já harmoniza toda aquela intensidade, toda aquela agressividade no sentido de impulsividade que estava rolando durante o dia. E à noite ela fica mais estável, para a gente lidar com parcerias, para a gente lidar com compras, para ter aí DRs, caso seja o caso. Enfim. Sexta-feira, dia 14 de novembro, a Lua vai começar a formar sextil com o Sol, o que deixa a gente mais criativo para lidar com as tarefas do dia a dia. Por que eu falo isso? Porque a Lua está em Virgem. A Lua em Virgem, ela facilita a gente a ter um olhar mais crítico para nossa rotina, tá? A Lua também vai estar em sextil começando a formar sextil com Júpiter e oposição com Saturno, que ambos ficam mais fortes durante a noite, Então esse conselho serve por dia e para noite. A gente vai estar com uma certa expansão na nossa consciência sobre situações que exigem responsabilidade nossa, principalmente com os outros, Júpiter, ele fala sobre cursos, ele fala sobre faculdades, ele fala sobre espiritualidade.
né? Então, se você está envolvido ali em grupos, em situações que envolvem esses temas que eu falei, seja responsável, seja maduro o suficiente, né? Porque a lua minguante é o momento de resolver coisas, então a oportunidade ela vai vir, mas a gente vai ter que estar ali, logicamente, com os pés no chão, né? Como Mercúrio retrógrado também traz aquela situação da gente, fulano errou comigo, eu não fiz nada de errado. Gente, observa o que você fez também, né? Não aponta só o dedo pro outro, porque Júpiter, ele é o justiceiro, querendo ou não. Então, se algo está acontecendo na sua vida, ou é porque você não resolveu, ou é porque você fez algo também. E Júpiter, ele traz uma profundidade em toda a reflexão que a gente começa, né? Então, se você está com algum problema pessoal, ou se você está com algum problema com outra pessoa, por que eu estou falando de outra pessoa? Porque está rolando também a oposição com Saturno. E Saturno, ele é o senhor dos karmas. Então, ele cobra a gente daquilo que a gente não resolveu, ou daquilo que a gente acha que está certo, né? Como aqui, colocando aqui em evidência aquela lei de Newton, né? Vamos falar de física porque as pessoas geralmente não acreditam em karma, né? Mas a física tá aí para provar. Toda ação tem uma reação. Então, tudo que a gente faz, se você tá tendo sempre uma repercussão negativa em relação a algo e aquilo tá sempre voltando para você, aí tem coisa, não tem? Vai resolver. Momento de lua minguante, certo? E aproveita que Júpiter também tá ali. Então, a espiritualidade está te guiando. Tem que ter fé. Durante a madrugada, a Lua forma trígono com Urano e também vai começar a formar uma posição com Netuno. Volto a falar sobre sonhos. Tá? Isso aí pode mostrar alguma reflexão, algum desencadear de situações que envolvem grupos, por conta do Urano e do Netuno. Então a gente tem que estar atento para os insights durante a madrugada ou então para os sonhos que a gente tiver durante a manhã e a noite. Sábado, dia 15 de novembro, Lua vai entrar em Libra por volta das 6h44 da manhã, né? Lua em Libra, ela fala sobre toda a relação com parcerias, certo? Tudo aquilo que precisa de uma outra pessoa para entrar num acordo. Sejam parcerias afetivas ou parcerias de trabalho. Tá? Aí a Lua vai estar formando sextil com Mercúrio durante manhã e noite, né? Então isso gera uma certa sociabilidade. Lembrando da atenção, porque Mercúrio está retrógrado, então atenção para tudo que fala, para tudo que você escuta, para tudo que você assina, seja uma prova, seja um contrato, tá? É lógico que é sábado, mas gente, às vezes acontecem provas também no sábado, então eu não tô mais ligada em questões de prova, porque o meu momento de prova já passou. Mas, fiquem atentos, né? A Lua vai estar em trígono com Plutão durante o dia. Trígono intenso com Plutão que está em Aquário, né? Então, isso exige da nossa parte, o próprio universo vai estar jogando ali situações que vão nos trazer transformações em relação ao social, ou a pensamentos que a gente tinha ali como verdadeiros, e que Plutão, por estar em Aquário, vai romper, né? Porque se a gente está apostando muito em uma verdade, mas lá no fundo essa verdade não está muito bem embasada, ou está embasada em mentiras, em algum momento isso vai vir à tona, né? Então a gente tem que lidar realmente com a verdade, tá? E a verdade também, ela depende de cada pessoa, de cada situação, certo? Às vezes a gente acha que tá certo, mas a gente não deixou de se observar durante um momento lá atrás, aí aquilo vem à tona. Enfim, durante a noite a Lua segue em sextil com Mercúrio e forma sextil intenso com Marte. Gente, Marte ele traz aquele movimento, né? Então a gente pode ficar mais corajoso para fazer acontecer aquilo que estava estagnado, né? Para cortar aí o barato daquela pessoa folgada, né? Porque, gente, apesar de Libra ser um signo pacífico, Marte está em Sagitário, Mercúrio está em Sagitário. Mercúrio e Marte estão em signos de fogo, um signo de fogo.
Inclusive estão formando aí conjunção. A questão é que a gente pode estar sim numa vibe pacífica, só que signo de fogo queima. Então, se você agir de forma agressiva, você vai sim magoar alguém. E não só de forma agressiva, eu falo de forma impulsiva, né, gente? A gente pode estar bem estabanado por conta disso. Então, vamos prestar atenção, porque não é só a gente, os outros também. E vice-versa, não é só os outros, a gente também. Gente, momento de Mercúrio retrógrado, eu vou falar aqui para todo mundo. É o momento de se enxergar em primeiro lugar. Se você não quer causar caos, se você não quer causar discórdia e bagunça ali na sua vida, se enxergue e tente ser cauteloso ou cautelosa. A chance de erro é menor. E aí também a Lua fica em oposição com Netuno, segue no trígono com Plutão, só que mais fraco aí durante a noite, né? Essa oposição com Netuno, gente, apesar de Netuno ser um planeta mais distante, ela gera aquela sensação da gente estar desconectado da nossa intuição. Então a gente vai estar bem mais racional do que intuitivo. Apesar das pessoas que estão mais em conexão com algumas outras, né? Pode rolar da gente sentir conexão intuitiva com alguém. Tipo assim, você pensou na pessoa, a pessoa apareceu, ou então você pensou em alguma coisa e uma outra pessoa falou que você pensou. Tipo, será isso que eu tava pensando? Sabe? Isso pode acontecer. Domingo, dia 16 de novembro, a Lua vai ficar sem aspecto durante o dia e à noite também, tá? Gente, Lua sem aspecto, a gente fica ali com a sensação de não estar conseguindo compartilhar os nossos sentimentos com as pessoas da forma que a gente queria. A gente até pode falar de sentimentos, mas a gente pode sentir que a pessoa não entendeu. Que você tá meio que ali vagando sozinho no mundo sentimental ali do universo. A gente pode ficar mais sensível? Sim. Mas vamos lembrar que é lua minguante. Então todo mundo também tá sensível, todo mundo tem assunto interior para resolver. Ou interior, ou com alguém. E se a gente tem problema com alguém, é porque a gente tem problema no nosso interior. Pra resolver com a gente mesmo. Tá? Gente, os momentos que a Lua, o Sol e os planetas ali estão sem aspecto, são momentos que a gente tem que a única coisa que a gente pode fazer é refletir sobre a gente. Por isso que eu tô batendo nessa tecla. Tá? E outra coisa, momento de lua minguante. A gente só conserta a nossa vida. Se a gente conserta a nossa vida, a nossa energia, se a gente faz ali limpeza energética, limpeza no nosso ambiente, na nossa mente, no nosso coração, o meio, ele vai se transformando de uma forma mágica. Então, é o momento da gente pensar na gente, porque é a lua minguante, tá? E a gente tem que minguar aquilo que tá nos enchendo o saco, aquilo que tá fazendo com que a gente não firme ali as nossas intenções, certo? Lua em Libra. O outro vai vir em algum momento querer te encher o saco, mas você tem que estar bem consigo mesmo, para que aquilo não te atinja. O outro tá de mal com a vida, o problema é dele. A vida é dele. Se você pega aquele mal que a pessoa tá tentando te jogar, você também entra na vibração e você está dando palco para aquilo. Segunda-feira, dia 17 de novembro, Lua vai seguir em Libra até o início ali da noite, né? Então, durante o dia a gente vai ver a Lua em quadratura com Júpiter e quincúncio com Saturno. Gente, isso deixa a gente com o nosso emocional altamente dramático. Vamos tomar cuidado com os dramas e com as impulsividades ali que Júpiter traz. Júpiter, ele é o maior planeta, ele é o regente de Sagitário e ele está em Câncer. Então, o emocional vai estar, em alta. Mas por questões internas nossas. Como eu falei, quadratura fala sobre problemas internos que a gente não resolveu e que vem à tona. E que se a gente não resolve, a gente explode. Mas isso serve também para aquilo que eu sempre falo. Cuidado com os exageros. Exageros em bebida, exageros em comida, exageros no velocidade no trânsito. Tudo isso também faz com que a gente gere mais alguns karminhas com outras pessoas, karmas.
em geral. Durante as 18h45, Lua entra em Escorpião, então a gente fica mais observador, mais analítico, investigativo, né? O que é ótimo pra gente investigar dentro do nosso interior o que tava ali gerando aquele caos, aquela dor, tá? Ou então investigar dentro da gente o que tá fazendo a gente ser resistente às diversidades da vida, porque não é só a pessoa, eu não tô falando aqui só para as pessoas que estão ali, ó céu, ó terra, mas tem pessoas que estão se sentindo mais fortes também, independente de estar no momento de lua minguante, né? E ter consciência sobre o que está te deixando forte é ótimo. Durante a noite, a lua fica em quincúncio com Urano e Netuno, e também forma quadratura intensa com Plutão. Esses quincúncios de Urano e Netuno, né, vai trazer oportunidades da gente entender a nossa vida a partir dos outros, né, a partir de amizades, a partir de grupos, ou a partir da nossa meditação e conexão com a nossa intuição e espiritualidade. Né? Insights podem vir. Essa quadratura com Plutão, gente, ela traz aquela... nas entrelinhas, aquela transformação, aqueles finais de ciclo necessários que precisam ser feitos, né? Então, se você já sabe que você tem que se livrar, intenciona, vai intencionando para a lua minguante, ainda mais em Escorpião ali, né? Já vai estar para entrar na lua nova, sim. Mas intenciona aquilo que você não quer mais, o ponto onde está aquilo. Lembrando que é em você, não adianta você falar, eu não quero mais o meu marido. Vai você, tenha a iniciativa e termine, né? O universo não vai pegar ele, tirar ele, jogar ele lá pro outro universo pra você. Não vai fazer isso, meu amor. Então você tem que partir de você e resolver a situação com o seu marido, né? Plutão vai estar lá te ajudando, mas você tem que também fazer um esforcinho. Bom, estrelas, então era esse o recado que eu queria deixar pra vocês durante a semana. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Quem puder me ajudar curtindo, comentando e compartilhando também agradeço. Quem quiser fechar uma leitura de mapa astral comigo, ou uma leitura de tarô, pode me procurar no e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo ou no user aqui do meu Instagram. Quem quiser começar a estudar astrologia também me procura no e-mail, no Instagram, que a gente conversa. Ótima semana para todo mundo e até o próximo vídeo.